Ou seja, você gosta de usar as vestes, Sim. Você Sim. gosta disso, Sim. você gosta, Sim. mas porém não existe uma exigência Não, tá. do povo que frequenta a sua igreja, Não. as pessoas que frequentam ali, você tem que andar assim, usar Não. o que passa, tem que usar... Catan. Não, de forma alguma. Como eu vi explicando, por exemplo, você pega o menino e muitas das vezes as mães questionam isso. Por exemplo, uma criança, ela pode pôr uma bermuda e jogar bola, sendo filho de crente? Há sempre uma ação de preconceito. Sim. Porque normalmente, por exemplo, quando eu era da capoeira e comecei a praticar a ação cristã, eu sempre ouvi uma ação de ameaça dizendo, olha, na Deus e Amor não pode usar bermuda. Criança tem que usar calça porque entra a ação do grau de santidade. Só que isso, no meu ver, e eu aprendi na ação do ensinamento judaico que nasce com a pessoa, entende? Então, por exemplo, se a criança desde pequena ela já cria um grau de santidade, porque isso pode acontecer porque está injetado o chamado na vida dela. Então ela cria um grau de santidade e ela não é igual às demais crianças. Então, de repente, essa criança ela se isola um pouquinho mais, ela é mais uma ação separadora, porque o evangelho, o cristianismo tem essa ação. Filho de pastor, filho de crente, tem essa separação. Então você quer deixar claro pra gente que não há uma exigência. Sim. Há uma questão de consciência. Exatamente. Se a pessoa quiser utilizar como você faz, Sim. né? Como você faz, assim, vai da pessoa. Sim. Você quer, por exemplo, uma consciência. O evangelho prende alguém? O evangelho veio trazer liberdade. Sim, Jesus. Exatamente. E sobre a ação de liberdade, qual que é? A sua consciência. Exatamente. O que nós devemos fazer? Pedir em oração que o Espírito Santo repouse sobre a nossa consciência. Até numa conversa em off que eu estava tendo com você, quando eu te conheci lá no começo, nós estávamos conversando sobre isso. Né? Eu falei sobre Jesus, nós estávamos comentando sobre Jesus, e aí você veio e disse para mim, né? Eu até comentei com você, falei, pastor, eu entendo que o que Jesus traz é uma liberdade, não uma legalidade. Exatamente. Né? Uma liberdade. Exatamente. E essa liberdade é a consciência. Exatamente. E essa consciência é o Espírito Santo? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Não, exatamente. O Rosh HaKodesh no hebraico, né? E na ação de ensinamento, na ação teológica, é o Paracleto, que é a ação do Espírito Santo. Então vejamos assim, o Espírito Santo ele vem e te mostra, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A própria palavra diz, quem é espiritual anda na visão espiritual, e quem é carnal vive na visão carnal. Ou seja, com o tempo você será incomodado. Sim, exatamente. Não pelas pessoas, não. Você vai se sentir incomodado. Exatamente. Poxa, eu tô assim, eu quero ser diferente e tal. É a palavra que confronta. Exatamente, né? A mudança de dentro para fora. O pastor não tem o poder de mudar as pessoas. Quando somos pregadores da palavra, quando anunciamos o evangelho, a palavra ela vem como um código. E as pessoas ela tem muitos cadeados. Então toda vez que a palavra é pregada, ela é como uma senha. Chegou na vida desse ouvinte, porque a Baruch Hashem, bem-aventurado é quem ouve do que quem fala. Então quando você ouve a Torá ou a palavra de Deus, ela entra e vai desconectando, abrindo alguns cadeados que a sua mente era fechada, é cauterizada com alguns ensinamentos desde criança. Por exemplo, quando você era criança, tentou mexer em algo que era da sua mãe, e a primeira palavra que fora dita, não pode. Isso já cria um bloqueio desde o seu crescimento. Você aprende que muitas coisas você vai ouvir não, e esse não dói. Só que na realidade, muitas das vezes o não de Deus amadurece. E você não aprende isso. Você aprende com o tempo, quando você chega na sua maturidade, no seu entendimento mais adulto. Mas quando criança, você só quer ouvir sim, né? É entendido dentro da raiz judaica que quando você falar não para uma criança, você acaba bloqueando ela. Ao invés de você dizer não diretamente, você pode dizer, esse aqui agora não pode. Que tal você usar esse aqui? Você dá uma segunda opção. E aí essa criança ela começa a abrir a visão para uma ação de alternativas e não de um bloqueio. Isso não pode, ponto final. Não é legalidade, é liberdade com responsabilidade. Exatamente, é isso, né? Exatamente. Porque veja bem, hoje nós temos muitos adultos dentro da igreja evangélica, porque ele entra e ele entende que ele pode fazer o que ele quer. Só que na realidade você está entrando, por exemplo, eu venho na sua casa, na casa do Emanuel. Eu bato na porta, quem eu quero encontrar? Emanuel. Se eu vou na casa de Deus, eu vou procurar quem? Deus. Dentro da casa do Emanuel, existem as regras de fora do Emanuel? As minhas regras. Exatamente. É a minha casa. E na casa de Deus não é diferente, existem as regras de Deus. Então muitas das vezes o adulto ele chega na casa de Deus primeiro sem reverência. Pastor, podemos considerar então que Jesus, eu até conversei com isso em off também com você, sim. No comecinho lá quando eu te conheci. Podemos considerar o quê? Que nós tínhamos os mandamentos. Sim. E ainda você mencionou algo, eu lembro. São 300 e quanto você falou? Ou mais? 613. Olha, só o dobro. Desculpe pelo erro aqui, gente. Eu tô aprendendo com ele aqui. Então são 600. 613. Então Jesus, ele faz algo impressionante. Sim. Né? Porque eu não sei se você me corrija se eu estiver errado, né? Eu tô aqui para aprender também. Sim.
que Jesus ele resume isso em dois mandamentos. Sim. E as pessoas interpretam que isso, ficou fácil. Sim. Porque antes, acredito que creio assim, siga as regras e vai dar tudo certo. Então muitas pessoas apenas seguiam as regras. Elas eram regras que estavam ali para ser seguidas. Certo. Mas porém não havia uma mudança externa. Sim. Eu quero trazer uma visão aqui bem mais clara, para ficar bem transparente. Existe uma visão na raiz judaica chamada mitzvot e mitzvah. O que é obrigação e o que você faz do coração. Existe uma diferença. Por exemplo, você dentro da raiz cristã, você tem obrigações. A obrigação de chegar no horário certo no culto, de ajudar o seu pastor. Regras. São regras. Você tem uma liturgia para seguir o culto. Leis. Você tem. Só que quando você faz a mais do que isso, quando você carrega o seu coração e diz, a lei é essa, mas eu vou fazer além disso. Porque a própria palavra de Deus diz, se te chamar para caminhar uma légua, caminhe 2 e mostrarás que é diferente. Entendi. Então, tudo que você faz dentro do conceito de crescimento, sempre com amor. Porque você vai fazer o que é obrigação e vai fazer algo além. E nesse algo além, o Eterno vai te recompensar. Porque você não está cumprindo regra e você não está cumprindo leis. Mas você tem uma consciência dentro de você do que deve ser feito livre. Porque você sabe que Sim. Porque eu falei isso com uma pessoa esses dias, me ajuda. Sim. Porque se eu fizer, eu tenho a consciência que haverá uma consequência. Exato. E essa consequência é... Vou dar um exemplo básico aqui, uma história, um testemunho. O meu pastor Edmilson Norato, ele falava assim, evangelista Adam, eu preciso do evangelismo. Evangelista Adam, eu preciso que você vá pregar numa igreja que eu estou agendado e começa às 7h30 o culto e já é 7 horas. Eu pegava minha roupa, eu tomava banho rapidamente, entrava no carro, na época o Uber ali em Osasco, e já ia direto para esse culto. E eu ia com muito amor, porque a recompensa de fazer por gratidão, por exemplo, meu pastor poderia ter pedido para qualquer um obreiro, mas constantemente ele estava pedindo para mim. E um dia me gerou um questionamento. Falei, pastor, posso falar com o senhor na sala pastoral? De fato. Entrando na sala pastoral, eu disse assim, pode dizer, se o senhor só me chama, eu tenho família, não consigo mais viver com a minha família. Todas as ações de responsabilidade é dado a mim e aos demais obreiros não são. Gostaria de saber do senhor o porquê, somente eu e ele na sala. Pode ser até um questionamento meio agressivo, mas naquele momento para mim era sensato. Eu não tinha a maturidade espiritual da qual eu tenho hoje. Então, ele simplesmente olhou para mim e disse assim, varão, simples assim. Eu entrego a responsabilidade na sua mão, porque todas as vezes que eu entrego algo na sua mão, você faz com muito amor. Você não faz tão somente da forma que eu peço, você faz a mais. E eu fazia isso naturalmente, por isso que eu falo que é espontâneo. Toda ação de maturidade espiritual ela é espontânea. A pessoa ela já nasce com a Neshama, a alma projetada para algo grande. Consciência. Sim. Isso? Sim. Que é ali a fonte onde Deus habita para poder orientar as pessoas. Aproveitando, eu vejo que você tem algumas linguagens que você usa, né? Eu percebo, a gente já acompanha um pouquinho disso daí, são linguagens judaicas, sim, correto? Sim. São linguagens judaicas, né? Elas têm um significado, sim, né? Sim. Você falou, você traduziu, todas que você falou agora, você traduziu. Mas eu também vejo que você tem algumas simbologias que você usa judaica. Por exemplo, eu vejo tem a cobertura de oração, que também tem o tzitzi, que é a ponta, a franja da vestimenta. No status, você está com uma vestimenta. Isso. Uma vestimenta. Ali é o talit katan, ali é o talit gadol, o grande talit do rabinado, para poder fazer oração no templo ou durante o dia. Só pode cobrir a cabeça durante o dia, porque representa o que está escrito em Ezequiel capítulo 1, quando ele teve a visão no rio Quebá. Por exemplo, nós temos uma visão muito forte nós temos assim, eu acabo entrando muitas das vezes na raiz judaica e me coloco nessa posição que eu acho muito interessante, porque em Ezequiel capítulo 1 você vai ver que ele está na nação da Babilônia, não tem mais louvor ao Eterno, está preso ali, só que tem uma visão, e nessa visão apresenta roldanas com aparência de homem, é uma ilustração, uma força de demonstração, é como o trono de Deus. Deixa eu tentar ser mais específico. A rainha da Inglaterra existe 2 tronos. Existe um trono que ela se assenta na sala do trono. Correto. E existe o trono móvel. Certo. Que é idêntico ao trono da sala do trono. Certo. Então, na visão de Ezequiel, Deus sai da sua habitação celeste e passeia sobre a terra, e é a visão de Ezequiel. Tem um conhecimento judaico que diz que se você passar por 72 portas, proferir o nome dos 72 anjos, sem esquecer de nenhum, passando porta por porta, no final dessa porta você vai encontrar a mesma visão de Ezequiel do capítulo 1. Certo. E eu vejo também, porque você falou do Kepa, que você falou agora, né? Nas vestes suas, tem uma veste que eu já vi você caminhando com ela, sim, tem umas pontinhas, uns... É tzitzi. É a vestimenta que eu uso, eu trago onde eu vou, eu levo comigo. Esses são os filactérios ou não? Não, esse na verdade é o tzitzi, chamado na ação hebraica, né, a franja, né, que está escrito, se não me engano, em Bar Mitzvah, que é livro de números, que ali traz, todo varão judeu traz sobre a sua vestimenta franja. Porque na raiz judaica tem até uma passagem, eu não vou lembrar, sim, que o pai ele se relaciona com uma nora
porque a nora já dormiu com o filho morreu, se não me engano é Tamar o nome dela, e aí ela se relaciona com o outro vem a morrer, sucessivamente só sobrou um filho. Esse pai guarda esse menino porque ele ainda é novo, não tem como casar, essa mulher está de luto. Essa mulher começa a ver que o último filho dele está crescendo, porque existe a chamada lei do levirato. Qual que é a lei do levirato? Ela casou com o filho mais velho, o filho mais velho morreu, ela vai casar com outro irmão. Isso é uma lei que existia dentro do judaísmo. E aí ela casando, quando nascesse o primeiro filho, daria o nome daquele que morreu, para que a sua genealogia não morresse. Entendi. Ele chama lei do levirato. Então, aconteceu isso com essa mulher, e ela ficou esperando esse jovem crescer. Só que esse jovem não crescia, demorou, e aí ela continuou de luto pelos demais irmãos, o marido que havia falecido, só quando ele chega na maturidade, o pai tem medo de entregar essa mulher. E aí ela vai marcar um encontro com ele no meio do deserto, ela se maqueia como se fosse uma meretriz, e aí ela tem relação com esse pai. E para poder ter um pagamento, porque ele está sem dinheiro, ele deixa o anel dele, uma vestimenta, a parte da vestimenta, que é o compromisso do varão, que é o tzitzi, que é a parte da vestimenta, porque cada família tinha uma forma diferente de marcar. Você olhava para a vestimenta do varão, você sabia de que família que ele era. Entendi. De que tribo que ele era. Então, quando ela foi levada a julgamento, ela mostrou, eu tenho o anel do varão que se deitou comigo e tenho a vestimenta dele. Entendi. É me dado o direito de reter esse menino para mim como meu marido. Porque na raiz judaica é crescer e multiplicar. Aquele que tem muitos filhos é muito abençoado por Hashem. Entendi. Eu vi que você trouxe algumas coisas. Você trouxe um instrumento que você toca aí. Esse shofar. Você ali guardado, Isso. né? O shofar é aquele... É o chifre de antílope, que na verdade começou a ser usado na Babilônia. Mas na verdade existe o original, que é o chifre do cordeiro, o gadol, o maior, que é tocado em Jerusalém em tempos de festa e tempos de batalha. E como que você aprendeu a tocar esse instrumento? Na verdade, eu orei ao Eterno e falei para ele, Senhor, aqui o chifre de antílope, tem ele polido, como esse, e tem o rústico, ali, né? Né? Tem o rústico também. E ele é tocado em tempo de guerra. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento você vê algum chamado. Existem 3 formas de tocar: tequia, terua e shevarim. No interior nosso aqui a gente tem um instrumento semelhante Sim. não tão sagrado, né? Sim. Vamos usar esse termo, né? Sim, sim. Que é o berrante. Seria algo assim meio que... É diferente porque o berrante ele tem divisão. Então na divisão são os gomos são separados. Aqui ele segue inteiro. Ele é um chifre de antílope, que é um animal que ele vem da origem ali do cervo, né? E aí ele vem do Oriente Médio, é tirado para poder fazer as festas judaicas. Na verdade não é festa judaica, é festa do Eterno. Entendi. As igrejas não fazem porque muitas das vezes elas interpretam como festa judaica. Então toca ele pra gente ver. Vamos tocar na ação de tequia, tá bom? Fique à vontade, pastor. Que legal. Você usou dois sons aí, 2 tipos de toques. Exato. Cada toque tem um significado? O primeiro, que é tequia, ele representa a partir do momento que foi a queda do homem. Quando o próprio Adão, ele tropeçou e caiu depois dele provar do fruto que era proibido. E aí tomou distância. O Eterno tomou distância e aí você vê esse som muito Sim, Eterno tomando distância. O terua, ele vem repicado. São 9 toques de arrebate. Eu às vezes faço mais rápido, às vezes faço mais devagar, mas são 9. Representa as lágrimas de Deus caindo na terra. É o toque da batalha, da frente de batalha, porque esse instrumento é o que tocava em Jericó frente da também, batalha. nas muralhas de Jericó. Tem um terceiro toque então? Tem. Você sabe? Tem esse aqui que é do Messias, né? São 3 chamados que aí nós estamos chamando o Messias para retornar para nós, para resgatar. Que é a hora da batalha. Que é a hora da batalha. Frente da batalha. Existe alguns toques diferenciados, por exemplo. A hora de levantar a tenda tem o toque. É como a trombeta do exército. Para cada toque não existe uma formação? Bater continência, se levantar, armar acampamento. Da mesma forma é a ação do shofar. Os cultos na sua igreja você costuma utilizar esses... Normalmente só quando o culto está muito elevado em espiritualidade, o Espírito Santo de Deus, ele mesmo diz, hoje pode tocar, hoje não pode. Como nós estamos passando um processo muito doloroso na nação de Israel, a gente segura um pouco para poder ter limitações. Mas quando é muita festa, muito tempo de alegria dentro da raiz judaica, toca seu shofar à vontade. E você aprendeu a tocar isso daí, você não tocava isso antes? Nunca toquei antes. Porque eu tentei tocar berrante, eu sou músico também, toco umas coisas aí. Mas o tal de tocar um berrante, rapaz, até hoje eu não aprendi. Isso aí não deve ser diferente, não deve ser diferente. Só acho que a ação da formação da boca e a posição exata. Hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade por causa do aparelho, mas quando eu estou sem um aparelho, toco muito firme. E quando eu comecei a tocar, eu pedi orientação ao Eterno, e aí ele me deu uma visão. E nessa visão eu tocava, eu fui lá, o valor não é barato,
posso revelação do valor, custa R$1.080, foi o que eu paguei nesse. Porque é importado, né? Ela vem de Israel, tem um amigo de Israel. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Conde, ele é judeu e ele traz essa referência para mim. O meu Talit Gadol também é de uma raiz muito judaica. Que é esse outro. Pode é o de oração. Ajuda aqui pra gente mostrar pro pastor aqui. O pastor mostrar pra gente a simbologia. Que Obrigado, Varão. Isso daí Esse aqui é o manto de oração. Quando a gente coloca pela manhã para poder buscar o eterno, né? A gente faz a oração, que está escrita aqui, Baruch Atah Adonai, Ketshanu, Asher Ketshanu, Bet Vatov, e aí começa a fazer uma oração de bênção, porque a própria palavra diz que colocará sobre a sua cabeça, sobre a sua fonte, a Torá, a palavra de Deus. Esse é o que está no seu status. Exato. Isso, né? Exatamente. Esse é o que está nos status, e aqui antes da gente coloca sobre os ombros, verifica as franjas, que essa é as franjas que a gente coloca sobre a vestimenta também. É essa que você está aí, que explicou a história da mulher. A gente usa o Catan, que é o menor, a gente usa por baixo, porque ele é defesa contra a espiritualidade. Por exemplo, alguém que... A pior magia que se pode ter não é uma ação entregue na encruzilhada, mas, por exemplo, uma pessoa que olhou com o olhar querendo aquilo que você tem. Isso pode ser uma magia muito forte. E aí há algumas defesas. Por exemplo, na nação católica eles usam terço, no candomblé eles usam guia, e para cada ação, por exemplo, no evangelho usa-se a palavra, na Torá, no judaísmo usa-se o Catan, Torá também, que é a primícia do judaísmo, né? A palavra de Deus, do Eterno, e é onde nós andamos, levamos a palavra de Deus no nosso caminhar. É sabido e entendido que todo judeu, ou todo homem que anda com o Catan, ele carrega o nome de Deus. São alguns nós que aqui estão, você faz um nó, certinho? Faz um nó, e aí vem círculos de 7, depois um nó, círculos de 8, um nó, círculos de 11, nó e círculos de 13. Que agora eu vou explicar. O 7 é a perfeição de Deus. Certo, entendo. O 8º é a aliança. Quando ele falou para Abraão, disse: Abraão, no 8º dia vai circuncisar as crianças e eles terão uma aliança comigo. No 8º dia. Então o 8 representa o círculo, a aliança de Deus. No 11 representa o nome de Deus, o tetagrama de Deus. Ele representa o nome de Deus aonde você vai, o 11. Todo ser humano, se você colocar a mão aqui na nuca, ele tem 2 nervos que ele trava a coluna central. Na parte de trás do joelho, existem 2 nervos que a veia femoral passa pelo meio. Então, o próprio Eterno guarda a sua vida. O próprio Eterno guarda o seu caminhar. São simbolismos que representam a raiz que se dá crescimento espiritual e entendimento. E tem uma outra assinatura de Deus que eles falam, que é a orelha aqui, né? O peiote. Quando nasce o cabelo, meu cabelo está crescendo novamente. Eu fiz uma aliança com o Eterno, normalmente eu sempre faço. É conhecido como voto de Nazireu. Só pode ser feito em Jerusalém e Jerusalém. Só que aqui eu faço uma aliança similar, acreditando que Deus está ouvindo a minha oração. Aí, durante 1 ano e 6 meses, meu cabelo cresceu até o ombro. Para muitas pessoas que eu falo muito rápido, mas é porque foi uma aliança feita no altar. Quando eu saí de Osasco, eu cortei, raspei a cabeça como sinal de humilhação, porque foi o último culto que a gente fez no culto das mulheres, que era... tem um simbolismo, não sei se é setembro, que faz um culto para as mulheres, na ação do câncer. Ah, tá, é o setembro... Outubro Rosa. Isso, Outubro, exato. Rosa. E a gente fez, na saída de Osasco, a gente fez esse culto ao Eterno, pessoas participaram e eu raspei minha cabeça e doei esse cabelo para a ação do câncer, para que pudesse ser feito ali uma ajuda para quem estava debilitado. Então você acabou de mostrar pra gente o Talit Gadol. Talit Gadol. Que é o grande. É para a oração do rabinato. Para a oração, você já usa e faltou isso. O 13 aqui, que o 13 representa a personalidade de Deus. São 13 atributos de Deus. Então tudo isso que você comentou agora são simbologias judaicas. Que te traz a espiritualidade elevada. Que te levam a uma espiritualidade elevada. Às vezes a pessoa olha e não entende. Ou seja, não atrapalha em nada. Em nada. Né? De forma alguma. Pelo contrário, tudo aquilo que te aproxima do Eterno é bom. Porque tudo que provém de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Muito obrigado pela explicação, pastor. Vocês estão aprendendo com a cultura do pastor aqui. Pastor, eu sabia que ia dar um podcast meio alongado, mas eu acredito que os esclarecimentos, porque, como eu disse para você, da mesma forma que eu já te acompanhei, vi você com a sua família caminhando. Aliás, né, a sua esposa o nome dela é... Pode mandar um abraço para a esposa, para os filhos. A pastora Rafaela é minha companheira. A gente estava ali na cidade de Osasco, Deus me apresentou essa pérola. Nós não éramos cristãos, na época eu estava afastado, eu comecei com 9 anos, mas depois do falecimento do meu pai, foi uma ação trágica, e aí eu contendi com Deus, se pode dizer isso, e Jeremias também contendeu, e depois eu retornei, fiz um techuvá.
Techuvá representa um retorno para Deus. Eu fiz um retorno para Deus, conhecendo a palavra dele, conhecendo outras ações também na espiritualidade, às vezes não tão boa, mas obscura, para poder ganhar entendimento e poder combater um bom combate, como o apóstolo Paulo, né? Então, para combater um bom combate, você tem que conhecer o seu adversário. Não é só simplesmente chegar, vamos lutar contra o inimigo e não conhece a estratégia. E é claro que depois de conhecer a esposa em todas essas etapas que você comentou, aí vem os filhos, né? É Benjamim, é isso? Não, eu já vi? O primeiro é Mateus, né? Depois eu tive a Laura e por último agora, feito no altar do Eterno lá sobre orientação do Eterno, foi o encerramento, o Efraim. Efraim. Me perdoe, viu? Me perdoe, pastor. Me perdoe por falar. E a pastora Rafaela, para mim, é uma referência. Eu vi Deus modelando a pastora de uma forma extraordinária. Há um tempo, irmão Emanuel, eu quis modelar a pastora. Quando eu comecei no ensinamento, ela falava, esse homem vai ficar maluco. Eu entrava no quarto e ficava buscando um entendimento, e para mim era muito fechado, eu precisava ter aquela comunhão para poder buscar o entendimento. E para ela era muito difícil, porque nós estávamos com as crianças, e ela foi muito compreensiva. E hoje eu vejo todo esse amadurecimento quando ela dirige obra, eu deixo na mão dela, por agora mesmo ela está tocando a obra, e para mim está tudo bem. Voltamos no primeiro assunto nosso. Certo. Consciência. Não foi por força. Não foi. Foi por consciência. O Eterno me chamou a atenção, me deu um puxão de orelha. Ele disse assim, você não faz, quem faz sou eu. Afasta-te. Obviamente, quando o pastorado ele fala Eterno, ele está falando do próprio Deus. Então, a gente conhece sobre o Eterno, conhece Hashem de Deus é a unidade, e também Deus, porque na verdade o nome Deus é um título, né? Na realidade nós conhecemos Deus mas na realidade é um título, como também Faraó era um título, existia o nome dos faraós, e é uma ação de título. Mas esse nome está sobre todos os nomes, como o nome Jesus está sobre todos os nomes. Eu vejo que além do conhecimento bíblico, como pastor você deve ter, né, e com certeza todo pastor tem que conhecer a Bíblia, né, ou ler várias vezes, porque Deus fala de várias formas em vários momentos com a gente. E além da Bíblia em si, que eu vejo que você tem um conhecimento, as pessoas estão vendo as passagens que você menciona, todo o conhecimento, você também menciona, você já menciona ou já leu também alguns livros de origem judaica. Exato. Né? Esses livros, né? Sim. Existe uma quantidade de livros muito espiritual. Por exemplo, se você entrar numa sinagoga com muito carinho e respeito, entrar lá você vai ser acolhido. Antigamente era um pouco mais fechada a ação judaica, mas hoje você tem liberdade de entrar. Todos os varões antes de entrar tem na entrada um kippá. Você entra e lá tem uma livraria. Que você está utilizando agora aí. E aí você entra com uma ação de respeito e você chegando lá tem uma livraria. E se porventura um livro de capa branca chamar a tua atenção, foi o Eterno que conduziu a sua alma a chamar até esse livro. É porque a sua alma necessita desse livro. Tem um livro lá que não vai entrar agora na livraria e correr atrás de um livro de capa branca, porque pode ter muitos. Na realidade, tem um livro específico. Eu tenho um chamado Haggadah do Pessa, que ele conta a história na visão judaica, é o chamado Torá oral, que é passado de pai para filho. É isso que eu ia falar agora. A cultura judaica, a palavra chegou até nós por causa dessa consciência, da Torá oral, né? E aí eu tenho esse Haggadah do Pessa, foi onde eu aprendi a fazer mesa pro Eterno, para Deus. Quando eu começo agora, sempre que eu faço Santa Ceia, eu sempre tento colocar da melhor forma a mesa, porque é um altar preparado para Deus. Quando você faz uma ceia, de qualquer maneira, dificilmente o Eterno ouve aí e atende. Quem prepara a mesa da ceia, ele tem que entender que você está preparando um altar. Nesse exato momento você pode colocar ali o nome de pessoas enfermas, nome de pessoas que estão passando por processo de porta fechada. Quando você está preparando o altar, lembra de Elias? Quando ele preparou o altar e proclamou uma oração de 18 segundos e fez descer fogo do céu como resposta e atendeu ao povo mostrando quem era o Deus verdadeiro. Como existem livros, como você mencionou, livros judaicos aí que ajudam bastante, né? Eu sempre costumo, quando eu converso com as pessoas, eu digo assim, mas como é que eu conheço Deus? Eu falo assim, olha, se você começar a ler a Bíblia, são várias situações em que homens de Deus enfrentaram situações com Deus, né? E através dessa leitura da Bíblia constante, a gente começa a dizer assim, poxa, eu sei como Deus pensa. Né? Difícil. É um exemplo, Deus se apresentou, cobrou isso, daquilo, então, mas Deus pensa assim. Então a Bíblia, ela traz ela só diz assim, mas como que eu conheço Deus? Meu amigo, se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a conhecer Deus. E quando você abre essa vertente de ler outros livros, né? E aí você passa a ter praticamente uma visão, como é Deus, como você falou para mim aqui agora. Poxa, como é que eu me preparo para Deus? Aí você já fala, poxa, agora já sei como que Deus tem um caminho. Quer que eu fale com ele, né? Porque às vezes, assim, obviamente que depois de Jesus, a gente sabe que Jesus ele falou assim, a partir de agora você não precisa mais de nenhum sacerdote para chegar até Deus. Me corrija se estiver errado. Tá certíssimo. De nenhum sacerdote, a partir de agora você... Entra no seu secreto. Você pode procurar Deus. Exato, né? diretamente. Existe isso daí. Tem uma explicação muito boa, só que aí eu vou ter que ir além do judaísmo e além do cristianismo. Porque é um estudo que eu fiz também que me deu uma outra visão, que é a ação cabalista.
Eu não posso deixar de falar sobre isso. Muitos crentes vão falar. Mas o que é a Cabala? Então, a Cabala ela trabalha uma visão externa do mundo, daquilo que se pode ver. Por exemplo, para ficar muito mais simples, eu creio que todo mundo já assistiu O Senhor dos Anéis, já assistiu O Prisioneiro de Azkaban com Harry Potter. Correto. Então, quando você assiste esse filme, o que te mostra? Gente, um pastor falando de Harry Potter, falando de Senhor dos Anéis. É uma ação de referência. Não, mas E foi o primeiro livro que eu li na escola, O Prisioneiro de Azkaban. Olha pra você ver. Não vão ficar bravo com o pastor aí, não, pelo amor de Deus. O homem de Deus, o homem abençoado aqui, ele tá mencionando um exemplo pra mim aqui, né? Ele é um leitor, né? É importante você conhecer e não praticar. Praticar verdadeiramente a palavra de Deus, porque é a nossa referência, a nossa bússola. Mas isso não impede de você ter outro conhecimento de uma ação paralela que te traz crescimento. Você é o que você come, o que você lê e o que você ouve. E a Cabala, estava falando para mim que a Cabala, ela é um livro. Ela entra na visão judaica, que vai trazer umas coisas bem mais aprofundadas na espiritualidade. Olha só. Ela vai mexer com a sua consciência. Só que eu não oriento uma pessoa leiga a entrar diretamente na ação Cabala. E eu não aprovo, como pastor, não aconselho você ir diretamente nessa visão. Por quê? Fica à vontade. Porque essa visão é de uma ação muito aprofundada, para que você não se perca no caminho. Lembra que eu falei das 72 portas? Sim. Dos 72 anjos? Certo, lembro. Se no meio do caminho você se perder no nome desse anjo, você pode ficar maluco ou até morrer. Sabe, pastor, eu passei por um momento na minha vida, eu comentei com você, e eu cheguei a essa conclusão que você falou pra mim aqui agora. Você acabou de mencionar pra nós todos que estamos aqui participando disso daqui. Sim. Nem tudo é pra todos. Existe um processo pra certos conhecimentos. Sim, sim. Então, quando eu comecei a entender essa lógica, sim, eu falei, poxa, eu preciso rever algumas coisas. Que eu comecei a buscar alguns conhecimentos, né? Até fui criticado por isso. Sim. Mas depois eu comecei a entender, peraí, eu tô querendo ir muito rápido. É que assim, conhecer a verdade vos libertará. Mas não é conhecer na verdade que ela libertará que te dará facilidade na vida. As pessoas tendem a colocar muros em vez de pontes. Deveríamos colocar mais ponte e derrubar os muros. Porque assim, tudo é o processo. Sim. Né? Eu passei por um processo, e esse processo que eu passei, eu não gosto de ficar mencionando muito isso, me trouxe bastante base, bastante sustentação para o momento que eu vivi. Sim. Né? Onde eu digo assim, eu me libertei da questão religiosidade. Sim. E quando você começa a sair fora dessa questão, você vê que existe algo muito mais além né, do que a religiosidade. Sim. Eu falo assim, no termo de Jesus. Sim, sim. Assim, para mim, a religiosidade ela pode ser bem aproveitada a partir do momento que você tem uma consciência. Por exemplo, maravilha, pastor. Eu tenho uma consciência de que essa ação, por exemplo, eu trabalho essa visão judaica porque eu entendo que não estou ofendendo a ninguém. Pelo contrário, eu trago uma visão. Porque, veja bem, o que vale mais, o seu tempo de vida ou o seu propósito? O meu propósito? Propósito. Porque você foi criado para um propósito. Não importa o tempo de vida. Tem gente que nasce e acabou de nascer morre. E até eu entrei nesse termo aqui agora, que nós vamos passar para essa próxima etapa aqui, né? Como o senhor falou, a gente acabou de falar isso. Existem livros que trazem coisas boas para a gente, espiritualmente, mas também existem certos conhecimentos, ou até mesmo livros, que trazem coisas ruins. Quais os livros que você não recomendaria que uma pessoa lesse? O livro de espiritualidade negra ou de baixa espiritualidade que te atrai para a obscuridade. Eu acho que isso você tem que ter um preparatório, primeiramente, uma intimidade muito forte com o Espírito Santo. Você tem que abraçar ele dia e noite para que você possa entrar aqui num conhecimento. Vamos simplificar, né? Ser didático é sempre importante para que as pessoas entendam de uma forma bem clara. Eu entendo que o seu público é de uma pessoa, de pessoas que têm intelecto e possam entender, mas quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que alcançar o de entendimento elevado e o mais humilde. Então, tudo que é falado tem que ser explicado em cima e embaixo. Então, veja bem, a primeira porta que você entra, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Correto. Entrou na porta, aceita Jesus como único e suficiente salvador da minha vida. Ponto. Entrou nas águas do santo batismo com remissão dos pecados, você está anunciando. Marcos 16:16, todo aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado, é a palavra quem diz. Então, nessa visão, você passa de um procedimento de entendimento e crescimento. Você desenvolve, você cresce e acaba ganhando amplitude. Os livros te trazem possibilidade. Então vamos lá. Jesus é a primeira porta. Eu, quando aceitei a Cristo, primeiramente ele me aceitou. E aí eu disse, eu quero essa aliança. Porque verdadeiramente é ele que nos escolhe. E depois nós aceitamos a aliança como livre-arbítrio. Eu quero, eu não quero. Aonde se resume o nosso livre-arbítrio? Querer, conhecer e viver esta palavra ou não querer. Simples assim. Você quer ou não quer? Liberdade com responsabilidade. Exatamente. Então a primeira porta é Jesus. Pus a mão na maçaneta, a palavra mesmo diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ao que abrir o coração, eu entro, você ia com ele, ele comigo. Maravilhoso, a primeira porta, o primeiro amor.
quero Deus, onde Jesus está, eu quero estar, é aquele primeiro amor, aquela vontade de estar. Passou esse período de ênfase, de êxtase, de gozo, você vai começar agora a questionar o porquê. E aí começa a vida do crente altos e baixos. Começa a questionar muitas coisas, porque ele começa a ver o homem como exemplo e não a Jesus. Então todo homem é sujeito à queda, à falha. Mas quando ele tira o foco do homem, utiliza o próprio Cristo, ele diz, faça o que ele prega, mas não faça o que ele faça. Entende? Quando você entende isso, você pega a palavra de Deus e vive ela, independente de quem está errando. Porque ninguém pode atrapalhar a sua vida espiritual. Ninguém tem o poder. Os fardos pesados põem sobre os ombros dos homens, são os fardos que nem eles podem carregar. Falam muito, sim. E não fazem nada. Exatamente. É Cristo falando. Exatamente. Saduceus que comprou a cadeira do Sinedre, que não era permissão deles, era dos perurim, dos fariseus, e aí eles compraram a cadeira, tá lá, querendo dominar todas as coisas, mas falava muito da Torá, que era muito entendida, mas o praticar era nada. Então vamos dizer assim, a gente não está aqui para criticar nenhuma religião, pelo amor de Deus, mas vamos dizer assim, dentro das religiões que elas existem hoje. Sim. Nós estamos falando de porta, certo? Sim. Porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porta, Jesus, salvação, correto? Certo. Podem existir portas que podem ser abertas em outras religiões. Sim. Portas que podem não ser portas benevolentes. Sim, a palavra diz benéficas, você acha que é isso? Sim, a palavra diz que tem caminhos que parece que é bom, mas leva à perdição. Então, por exemplo, você está muito afoito. Quero aprender tudo. Você quer consumir tudo de uma vez só. Calma. É passo a passo. O crescimento espiritual é passo a passo. Podemos dizer então que uma pessoa que ela frequentou uma outra religião aí, ela aprendeu a abrir uma porta. Sim. E depois ela abriu uma porta. Ela tem uma porta. Ela se converteu ao evangelismo. Sim. Correto? O cristianismo. Só que ela abriu uma porta. Sim. E por mais que ela se converteu, aquela porta continua aberta. Existe ação hereditária. E aquela pessoa ela pode ter algumas visões relacionadas àquela porta que ela abriu. Exatamente. Então ela se torna uma pessoa diferenciada. Exatamente. Porém agora ela está de um outro lado. Outro nível. Mas ela abriu aquela porta. Exatamente. Ou seja, a consequência dela ter aberto outra porta, ela vai existir sempre. Você conhece aquele símbolo japonês que tem uma parte toda branca e um pontinho preto? É Yang Shin Yong, uma coisa assim. Acho que é Yin Yong. Yin Yong, E a parte negra um pontinho branco. Então nem todo total de bondade é exatamente bom, sempre vai ter um pontinho ali de certo? E nem total ação ruim existe aquele pontinho, nem que seja no mais íntimo, no profundo, vai estar lá. Entendi. Pode despertar. Entende? É isso. Então, uma pessoa que ela já caminhou por outras religiões, quando ela se converte, por exemplo, né, dependendo do grau que ela estava naquela religião lá tal, ela abriu algumas portas. Sim. Né, até costumo dizer, tem pessoas que dizem, porque eu tenho visões, eu tenho não sei o que. Não, você abriu algumas portas. Exatamente. Hoje não. Hoje você não está mais sozinho, você tem Deus para te ajudar. Exato. Cristo, né? Sim. Mas ela tem um diferenciado, né? Sim. Um exemplo, você é pai? Sim. Menina? 2 filhas. 2 filhas. Um exemplo esdrúxulo, mas para ser claro. Você ama suas filhas. Correto. Se ela chamasse outro homem de pai? Não ia gostar. Ia ficar doloroso, você ia chamar atenção, ia ser... Sim. É o eterno. Quando você chama Deus de pai, ele é seu pai. Como é que você deixa de chamar ele de pai agora e vai chamar outros deuses de pai? Até porque, né, pastor, me corrija se estiver errado. O reino espiritual, ele existe. Sim. Né? E às vezes as pessoas costumam buscar alguns atalhos. Sim. Né, alguns atalhos aí, né, que nem sempre são os atalhos que levam a Deus, que falsamente dizem que levam a Deus. Sim. Né, e quando a pessoa vê, ela já está até o pescoço envolvido. Exatamente. E aí quando ela acorda, que de repente, nunca é tarde, ela acorda, ela se converte a Cristo, mas porém, ela viveu num ambiente... Né? Hostil. Que ela talvez aprendeu algumas coisas ali, por mais que agora eu não faço mais parte, eu não ponho mais em prática, agora eu sou cristão. E o Senhor pode te usar nessa área. E aí nessa hora, essa pessoa se torna uma ferramenta. Exato. É isso? Exatamente. Porque aonde você passou foi permissão do Eterno, do próprio Deus. São níveis espirituais. Exato. Né? Você teve que passar. Às vezes eu tô andando na rua, se eu tropeçar e cair, eu tento cair de uma forma menos que venha me prejudicar menos, né? Porque às vezes dá um tropeção, cai de qualquer jeito, pode se machucar. E aí, devido ao ensino na capoeira, eu aprendi a tropeçar e cair de uma forma que não vai me machucar tanto. Então eu entendo que foi permissão do Eterno, do próprio Deus, que eu passasse pela ação da capoeira, para que quando eu chegasse nesse período que eu fosse tropeçar e cair, eu pudesse me defender. Então, lá atrás, Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ou seja, né, tanto você quanto eu, também as demais pessoas, atalaias. Sim. Eu falei isso para um jovem, eu disse para ele, agora você se torna um atalaia. Sim. Alguém que vai avisar, olha, cuidado com esse caminho, já caminhei por esses lados aí, meu amigo. Existe um preço a ser pago. Depois, quando você acordar, já pode ser tarde. Exatamente. Tô certo nisso? Tá certo. Porque, veja bem, se Deus não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Correto. Então, nós temos que estar atento. Orar e vigiar. Vigiar e orar. Essa é a verdade. Então, constantemente em observação, porque se nós somos seres espiritual, automaticamente o mundo espiritual está em conflito. Nós estamos ali em observação, sempre alguém se levantando. Nem tudo é espiritual.
Então você tem que ter esse discernimento. Nem tudo é o diabo, né? Nem tudo é o diabo. Desculpa aí, gente, né? Pelo amor de Deus. Não, mas essa é a verdade. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que também... Eu sempre uso muito o exemplo esdrúxulo porque chega é uma realidade. Os haters não tacam a mão, tacam eu lá. O que tá falando aí, rapaz? Por exemplo, pega-se um pastor, ele está entrando numa casa de prostituição. O irmão da igreja dele vê ele entrando na casa de prostituição. O que vai acontecer? Vai falar dele. Por quê? Porque ele estava num ambiente que... Assim, e se o Eterno mandou? Você entende por que você não pode julgar? É a missão. Exato, você não pode julgar, porque você não sabe. A palavra de Deus diz que o escândalo virá, mas ai por quem vem. Você estava num lugar, você viu, eu uso sempre o exemplo de pastor. O pastor é a figura santificada que o povo vê que não pode errar. A consciência. É a consciência. Vê o pastor, não pode errar, um pastor não pode errar. Então, aí o irmão vê o pastor entrando na casa de prostituição. Ele não tem o entendimento de chegar e falar, pastor, eu vi o senhor entrando neste lugar. Aconteceu alguma coisa? Para procurar um entendimento, se o pastor precisasse de ajuda, você iria ajudar, porque não nos cabe aqui julgar as pessoas e pisar nas pessoas e derrubar elas para o profundo. Cabe ajudar. Se alguém tropeçou e caiu, é o nosso papel como igreja estender a mão para poder trazer. Por exemplo, nós trabalhamos níveis espirituais, 5 níveis. Quem está no primeiro nível está muito próximo de Deus. E ele tem uma espiritualidade elevada, ele tem uma sensibilidade tão grande que ele entende que ele não pode ficar 100% do lado de Deus. Às vezes ele vai ter que sair para resgatar aquele 5º, 4º, 3º que está no nível menos elevado, para poder trazer para mais perto. Ou seja, pastor, a religião ela tem ela tem a consequência de afastar pessoas. Sim. Olha, eu vi uma pessoa dizendo para mim uma coisa sobre você. É positivo isso, viu? Eu não vou... Baruch Hashem. Deus abençoe. A pessoa falou assim, olha, o pastorado ele gosta de pessoa complicada. Mas sabe o que é isso, pastor? Eu entendo o trabalho que você faz. Sim. Porque assim, eu disse agora, a religião, sim, ela faz o assim, me corrija, pelo amor que eu estiver aqui falando aqui, você pode me corrigir. Sim, sim. Ela faz o oposto, sim, do que Cristo fez. Certo. Né? Ela, em vez dela atrair as pessoas, sim, ela segrega as pessoas. Você falou agora, a pessoa está no ápice de um problema que ela está precisando de ajuda. Sim. E aí, não, agora você não pode estar mais vindo aqui mais aqui, nesse local e tal. O oposto, agora Jesus não, o que ele faz? Ele atrai, vem aqui que eu vou te ajudar. Por exemplo, entra uma pessoa embriagada no culto. Você vai pôr ela para fora? Senta ela e explica para ela. Receba ela. É um culto, ok? Não pode gritar, não pode fazer bagunça. Só que se ele grita bem alto, glória a Deus, aleluia, ele está infringindo alguém? Não. Ele está adorando. Ele está dentro de uma igreja. Quem mais precisa de Deus o adora. Sim. Busca incessantemente. Correto, pastor. Agora, se ele grita e quer arrumar confusão, aí não. Aí a lei está ao nosso favor. Escândalo. Que é a lei dos homens que não pode atrapalhar culto. E aí nós estamos respaldados pela lei que essa pessoa que está fazendo bagunça, não quer ouvir o culto, ela pode ser retirada com muito cuidado e carinho para não machucar e tentar pelo menos conversar com ela para que possa acalmar, para que ela possa entender. É óbvio que às vezes vai ter dificuldade porque ela está embriagada, está fora de si. Eu gosto muito, pastor, do exemplo do João Batista. Sim. Porque enquanto a religião judaica naquela época lá, ela cometia suas gafes, algumas coisas que acontecia lá, né? João Batista ele não se conforma, João Batista sacerdote, vai pro deserto. Sim. E aí as pessoas dizem assim, mas por que João Batista foi lá pro deserto? Sim. Né? As pessoas dizem isso. Sim. E aí, só que eu acredito, me ajuda também aqui, sim. Né? Que ele estava lá. O cara era sacerdote, sim, conhecedor. Sim. Se é sacerdote, ele é conhecedor. Sim. Ele estava no deserto. Sim. Só que pessoas como ele estavam cheias no deserto, sim, que não concordavam. Isso? Sim. Que não concordavam com beduínos, entre outros. Não Deus, mas sim, o que a religião estava fazendo lá com as pessoas, as pessoas estavam debandando. A religião sem consciência. Isso. E alguém precisava receber aquele povo, que é os filhos da casa de Israel, que estava debandado. Isso, né? Sim. Voz se clama no deserto. Exato. Lá. Então ele estava lá por uma missão. O Elias, ele é uma pessoa em si, mas nele é uma vocação do João, né? João Batista. O espírito de Elias estava sobre ele. Tem muitos crentes hoje dentro da igreja que o espírito de Elias está sobre ele. E as pessoas não entendem isso. Entendi. Por quê? Ela levanta e vê que algo está errado, ela não consegue assimilar. Ela é tão impulsiva. Olha isso aqui. Qual foi a ordem que Deus nos criou? Consciência, sentimento, sanguíneo, mentalidade, coração e fígado. Eu ouvi esses dias num pastor aí. Entendeu? Interessante. Então, é a posição que Deus criou. Você trabalha com a consciência, não com a emoção. Uma pessoa está lá debilitada, chorando, quer uma ajuda, a igreja vai ajudar. Mas ela precisa saber, a igreja precisa ter uma consciência. Se realmente essa pessoa é necessitada ou se ela está fazendo drama para poder pegar o recurso da igreja e aplicar de uma ação ruim. Entendi. Parece que você está ajudando, mas você está prejudicando. Sim, sim. Porque eu ouvi testemunho no meu ministério, quando eu iniciei. Pessoas vieram, se apegaram, a gente abraçou. Pastor, eu preciso e tal, ajudando.
Só que essa pessoa pega essa ajuda da igreja, vende e vai consumir. Entendi. Entendeu? Eu entendi. E aí acaba se destruindo. E não é a nossa função ajudar a pessoa a se destruir. Eu trabalho como caminhoneiro, dirigindo, paro no posto, pessoas vêm ao meu encontro, me arrumam dinheiro para fumar, para comprar um cigarro, para beber. Eu digo para ele, eu sou pastor. Eu não posso te dar dinheiro para você fumar e beber, porque eu estaria te ajudando a se destruir. Está escrito na palavra. E eu vou direto para ele e falo, porque talvez ninguém falou tão direto. E eu digo para ele, está escrito, irmão, na palavra. Se você destruir o seu templo, o próprio Eterno, ele mesmo se destruirá. Até porque essa questão que eu falei sobre o João Batista, por exemplo, lá, né? As pessoas, elas saíam, às vezes até brava, naquela época, né? Com Deus, mas não era Deus. Sim. Era a religião da época. Sim. E você me comentou agora, fez um exemplo para mim, que falhava com as pessoas. Sim. E as pessoas iam ficar inconformadas. E elas iam para lá. Qual que é o mal hoje que eu vejo, tá? É a minha percepção humana, tá? Eu entro nos ministérios, eu sou convidado a pregar. Pregar é diferente de pastorear. Tem muita gente que quer ser pastor para ficar pregando. Tá errado. Ser pastor é diferente, o cuidado é maior. Concordo com você. Você muitas das vezes tem que sacrificar a sua família para poder atender um irmão que está debilitado. Até porque se você pegar o sentido do pastorio de ovelha, o que o pastor fazia com as ovelhas lá? Né? Se você pegar, é simples o princípio, né? Tanto que é pastor cuida, tira a rapina, limpa, cuida ali, exatamente. Corrige, afastou, tal, adverte, mas traz para próximo. Exatamente. Cuida ali da É a palavra que o pastor tem que ser munido da palavra. Quando ele prega a palavra, e mesmo que doa na ovelha, ela vai entender que não foi o pastor que falou, está escrito. Olha, eu tive um pastor, que eu fui um jovem meio complicadinho na igreja, lá pra trás. Quem nunca? Né? E eu tive um pastor que ele pegava no meu pé. Depois que eu fiquei amadurecido, isso é amor. Mais velho, eu falei assim, poxa, aquilo que ele falava faz sentido. E eu sempre converso com ele, sempre se conversa até hoje, e eu fico pensando, poxa, tudo aquilo que ele me falava, cara, eu achava que ele era, e não era, cara. É amor. É porque nós temos uma percepção de amor. O que é amor pra nós? Tudo aquilo que nos abraça afaga o nosso ego. Só que quando uma pessoa verdadeiramente nos ama, tem algo de errado, pum, corrige. Ali é amor. Porque ela não quer que você tropece com seus pés em pedra. Certo. Ô pastor, sim. A sua igreja, né? Acho que eu queria comentar alguma coisa, vamos reforçar. A sua igreja, ela tem, assim, uma base com ensinamentos judaicos. Ela tem uma base, assim, não digo assim 100%, mas você procura trazer alguns ensinamentos de acordo com o que você vive, né? Na realidade, como que eu uso o judaísmo, a ação judaica dentro do meu ministério? Profundidade de entendimento. Eu busco a profundidade, porque se as maiores coisas que eu ouço de pessoas que não estão na igreja é que a primeira vez que ela lê a Bíblia não consegue entender. Então, eu conheci um pastor que ele tinha dificuldade com isso. Foi esse pastor que pegava no meu pé. Sim. Porque as pessoas queriam as facilidades. Sim. Quando ele começava a dar estudo, treinamento, não sei o quê, esse pastor aí, ele é muito teólogo, é muito teologia, esse pastor não é espiritual. Meu Deus. Não é assim? E eu acredito que você deve sofrer assim, hoje não com a sua comunidade, mas assim, no começo você sofreu uma... Não. No olhar da pessoa já tinha uma ação preconceituosa sobre vestimenta, só que quando começa a conversar, a falar, começa a mudar a visão. É que nem agora, quem está ouvindo você falar, ninguém nunca ouviu esse pastor daqui, você está ouvindo ele falar que como é a figura dele. E eu já agradeço, porque é uma oportunidade, porque muitas das vezes a pessoa tem vergonha de chegar e perguntar. E, irmão, eu estou totalmente aberto para poder dialogar, conversar. O que você precisar, eu puder ajudar, eu ajudarei no conceito da palavra para te orientar para o caminho do bem. Sempre para crescimento espiritual, nunca para denegrir a imagem ou com violência. Até aproveitar e mandar um abraço ao meu pastor Antônio Fábio da Aparela, lá da igreja que eu frequento. Deus pastor, abençoe. Gente boa, pastora Cintia também, pessoal, gente boa. Benção de Deus. Eu estou ali com eles há algum tempo, né? São bem dos 15 anos, eu tenho 38 anos. Em meados aí eles assumiram a igreja, eu estou até hoje com eles lá. Sim. São pessoas ótimas, bons pastores, né? Ajudam bastante, me ajudaram bastante e ainda ajudam bastante. Sim. Né? Pode mandar um abraço, não fica bravo comigo não, como deu pastorado aqui, que ele é um pastor como vocês, é um companheiro de trabalho, de qualidade. É uma brincadeirinha, tá? Pelo amor de Deus, né? Faz a obra de Deus. Sim. Então, pastor, como eu estava falando para você aqui agora, então você às vezes sofreu assim, um preconceito, até você conseguir rebanhar, pôr na cabeça das pessoas que Deus é muito mais do que alguns blá blá blás que a gente escuta por aí, né? Deus é conhecimento, é sabedoria. Conhecer Deus é uma jornada. O maior exemplo é o pai Abraão, o próprio pai Abraão. Porque eu vejo que você é alguém que lê. Sim. E lê bastante. E no começo não era. Eu queria sair da escola porque eu não gostava de ler. Então é dois. Mas foi numa oração, olha pra você ver o poder da oração. Na oração, eu falei pro Eterno, Deus, se o Senhor quer me formar pregador, me faça entender. Se o Senhor quer me fazer pregador, ministrante da sua palavra, me faça conhecer coisas grandiosas. Porque é promessa. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu e que nem chegou ao coração do homem, o Senhor tem a nos dar. Eu quero ver. E aí, na noite que eu fui dormir, eu tive um sonho. Estava em uma festa e vinha alguém com um presente. E aí me entregava, as pessoas gritavam, entrega para ele, e eu recebia esse presente. Quando abri era um leque
que estava escrito em português, hebraico e aramaico. Eu nunca nem imaginava o que era o português, não sabia o aramaico, não sabia. Tinha dificuldade, ação de leitura. E aí o Eterno começou a abrir. O primeiro livro que eu li foi A Bênção da Torá, de Larry Urk. É um pastor americano que trouxe a raiz judaica para dentro da igreja e a igreja explodiu o entendimento e cresceu. As pessoas teve crescimento espiritual e desenvolveram. Eu acho que a maior dificuldade que você deve enfrentar com pastores como você, Sim. eu digo assim, eu costumo até brinco, são pastores inteligentes, né, que não ficam presos a manipulações, não, Sim. é conhecimento, Sim. caminho, verdade, vida, Jesus, conhecimento, porque Jesus, meu Deus do céu, um grande sábio, né? Jesus é assim, eu costumo dizer assim, as pessoas às vezes, a religião ela complica, Sim. mas Jesus não. Ó, por exemplo, se você pratica uma ação cristã, eu brequei muita coisa na minha vida com liberdade, tendo respaldo dentro da Bíblia, mas eu segurei dentro de mim para que não ofendesse os cristãos, os nossos irmãos cristãos. Então tem coisas que você, por exemplo, aonde está o seu prazer? O seu prazer está em comer uma boa comida, em beber uma boa bebida, em praticar ação carnal, é o prazer da carne. Qual é o seu prazer? Quando você pega todo esse prazer e coloca ele dentro de uma caixinha e entende que o maior prazer de todas as coisas é a referência que Deus te dá, é viver com o Eterno, com Deus, você começa agora a entender que no céu, muitos questionamentos. Senhor, a mulher que casou com um marido e ele morreu e ela casar com outro, quando chegar no céu, como vai ser? Lembra desse questionamento na palavra? Sim, sim. O Senhor falou, lá no céu não é o que você pensa, é diferente. Os prazeres da carne não se aplicam lá. Você tem que entender que o seu prazer, escute isso aqui hoje e leva para a sua vida. Ninguém atrapalha o seu culto, ninguém atrapalha a sua espiritualidade. Pessoas virão de grande espiritualidade, passarão sem entendimento, mas de grau espiritual muito elevado. Pessoas vão passar por você, vai te dar uma experiência de vida, você vai ser cheio. Pode ficar à vontade, pastor. Glória. Fica à vontade. Sentir a presença de Deus muito forte. Fica à vontade, pastor. Então Fica à vontade. as pessoas vão passar pela sua vida e você vai sentir o exemplo de espiritualidade, mas essa pessoa, ela ainda não descobriu a força que ela tem. Ela passa por um processo porque ela está passando, o Eterno permitiu que ela estivesse passando, mas o grau de espiritualidade dela é muito elevado. Então, quando você conhecer alguém, abraça essa pessoa, porque de repente a palavra da sua vitória vai sair da boca dessa pessoa. Você nem imagina, passou por aqui, é um Zé Ninguém. Não. Pega essa pessoa, abraça ela, ajuda ela no que ela necessita, porque ela vai desenvolver um crescimento espiritual e quando ela estiver altamente elevada, ação de Akiva mesmo, que conheceu a espiritualidade dentro do judaísmo, olhando uma água descer sobre a rocha. A água descia sobre a rocha e fendia a rocha. Ele olhou, eu sou a rocha e a água é Deus, quer entrar em mim. Na verdade, você passa a ver Deus em tudo. Em tudo. Tudo você vê Deus. Você acorda cedo, você olha para o tempo, Deus. Tá chovendo, Deus. Você olha pro cachorrinho, eu faço programa, a gente faz a programação lá, eu sempre falo isso. Sim. Você olha pro cachorrinho, você fala, puxa, mas tanta diversidade de cor, olha a cor do olho desse cachorro, olha a habilidade que ele tem. E você olha pro céu, mas como que tanta cor? E eu admiro as plantas. Quando eu vejo uma rosa, uma coisa, parece uma ação meio, mas não é. Eu vejo a clareza da manifestação de Deus, como Deus, no seu aspecto, às vezes ele está bem humorado, é a minha percepção humana. Eu não entendo o pensamento de Deus. Se não me engano, Isaac Newton, ele que descobriu a teoria da relatividade, ou Einstein? Não, acho que não tô. Vamos lá. Essa parte Então, ele descobriu. Aí, no questionamento, se não me engano, foi Einstein. E aí perguntaram para ele, como que você entende isso? Como é que você descobriu isso? Ele disse, isso já existia, estava no pensamento de Deus. A minha mente se conectou com a mente de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? É quando você se desliga das coisas da terra e passa a entender. Ele morreu tentando escrever, no leito, tentando escrever o sentido da vida. Na verdade é assim, né, pastor? Quando você entender que a matéria não é nada, Sim. que é a visão que Paulo vai lá, e até hoje ninguém sabe o que ele viu, Tem coisas que mas tem lá que que ele não vem tem. e joga e fala assim, pá, eu deixo tudo como perdido. Eu não quero, eu imagino ele fazendo, E né? nós estamos falando de Paulo, que teve ensinamento de Gamaliel, que era o maior instrutor da época. Agora, você imagina isso, né? Eu acredito que quando a gente chega nesse patamar de você dizer assim, olha, para, não quero. O conhecimento é um oceano, e nós somos uma gota só. Entende? É isso que somos. Conhecimento do Eterno. Desculpa aqui a minha sinceridade, eu vou ter que falar isso porque eu estou falando de Deus. Sim, pode falar, não tem problema nenhum. E eu assisti o filme, por mais que seja ser atacado por alguns irmãos, de Allan Kardec. Sim. Eu preciso entender para viver uma espiritualidade melhor. E na história de Allan Kardec, ele era uma pessoa cética, não acreditava em nada.
quando começou as ações de espiritualidade. Na época dele, tem toda a ação da história. E lá nessa visão que mostra caracteres dele, ele vai questionar a espiritualidade. Ele vai, para cada um integrante do espiritismo, ele vai fazer um questionamento. Porque ele é um homem cético, não crê, e aí ele vai ser questionado e ele vai questionar. Vão atrás deles. Os homens letrado vão atrás dele. Você é um homem cético, você poderia pesquisar isso para nós. E ele vai e faz um questionamento. E para toda a entidade ele pergunta, quem é Deus? Quem é Deus? Cada um no seu ambiente. E depois ele traz a resposta dizendo, Deus é a sabedoria sobre todas as coisas. Até vou falar assim, eu gosto de usar sempre esse bom exemplo, né? Do lado bom da religião, né? As pessoas que vão me ouvir, você já vai matar de cara o que eu falar, né? Mas todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui não. Sim. Mas vamos dizer assim, qual foi o líder religioso que fez o que Jesus fez? O fundador de alguma religião que fez o que Jesus fez. Eu falei isso para um jovem esses dias. Eu falei, meu Deus do céu, qual foi? Eu sei que tem várias vertentes religiosas e tal, famosas até. Mas qual desses líderes religiosos fez o que Jesus fez? E eu vou além. Pode ir, pastor. Porque ele mesmo diz, se tiveres fé, fará coisas iguais ou maiores. Irmão, é que quando você lê isso, você pensa, iguais maiores você toma para si, beleza. Mas quando você põe num âmbito espiritual, você fala, peraí, Jesus curou cego, fez leproso ser curado. Ô irmão, você chegar nesse nível, olha, e eu pude contemplar isso com Pedro. Você pode até questionar Pedro, mas a sombra de Jesus não curou. Curou? Só que Pedro passava e as pessoas colocavam os seus enfermos na porta. E a sombra de Pedro curava. Isso aqui para mim testifica o que Jesus disse. Fará coisas iguais e até maiores. A ferramenta que a gente se torna através de Jesus. Exatamente. Através do ensinamento de Jesus. Ele mesmo disse, Deus me deu o poder e eu dou a vós. Isso para mim é grandioso. E em busca disso, a espiritualidade, constantemente eu entro em conflito comigo mesmo, Emanuel. Eu digo, você poderia ser mais espiritual, você poderia ser mais elevado. Até porque, né, pastor, a gente sabe que Jesus, a hora que ele chega na mulher samaritana, que ele chega diante dela ali, ele fala assim, olha pra ela assim, olha, vou resumir aqui rapidinho, que senão vai se alongar muito. Ô Jesus, onde que eu adoro? Eu adoro ali em cima? Eu adoro lá dentro? Eu adoro ali? Aí ele vai dizer assim, os adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Ou seja, é o que você falou aqui agora. Sim. Adoração. Sim. E é o que nós estávamos falando aqui. Sim. É um estado. Exato. Quando eu acordo cedo, eu tenho que estar em estado de adoração. Quando eu vou trabalhar, eu estou em estado de adoração. Né? Que a gente usa isso na ciência, né? Nós usamos assim, a frequência. Sim, sim. Eu creio que a adoração é a frequência de Deus. Me ajuda com a minha corrigir isso. Eu falei demais aqui. Não, né? É a frequência, o sincronismo com Deus. Exato. Ali, né? É a adoração. É o que Jesus disse para aquela mulher. Sim. Assim, vou usar minhas palavras. Não se limite a dentro de uma sinagoga e nem se limite a um monte. Né? Aqui, eu estou aqui na sua frente, eu estou junto com você aqui, você não está vendo? Você está tão ignorante que você não está vendo. São essas limitações humanas. É isso que te implica muitas vezes ser grande e elevado espiritualmente. Quando você se limita. Olha a simplicidade de Jesus. Ele diz assim, entra no teu secreto e fecha a tua porta. Isso aqui é literal. Entra no seu quarto e fecha a sua porta. Eu não parava para entender nessa ação literal. Eu falava, entra e fecha a porta, para mim era natural. Só que entra, por que fechar a porta? Por quê? Já parou para pensar? Não. Porque ele mesmo diz, eu tenho a chave. Eu vou estar. É onde você vai me encontrar. Eu tenho a chave de Davi. Olha aqui. Eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Quando você entra num estado de espírito de oração, você entrou na sua casa, fechou a porta. Tranca, de verdade. Isso aqui é literal. Tranca. Você tem a chave. Quem não tem a chave de casa é o adversário. Porque o Senhor foi e tomou a chave dele. Trouxe e disse assim, na oração do meu servo, eu vou estar lá. Porque onde estará 2 ou 3 falando em meu nome, ali estarei. Quando você desce na oração, o Espírito Santo está do lado para traduzir a sua oração. Entendi. Porque muitas das vezes você está lá chorando, não tem palavras, mas a oração do crente, o choro do crente é a oração materializada. Entendi. Às vezes não sai uma palavra, mas a lágrima pinga, vem um anjo com a taça de ouro de Apocalipse e leva até o Eterno com todas as palavras, e o Eterno entende e manda o anjo mensageiro. O estado espiritual de adoração que você está naquele momento. Elevado, extremamente. Pastor, a sua igreja é um ministério que foi criado Sim. por vocês, ou já é um ministério que, ou melhor, vamos corrigir aqui, a igreja que você hoje está direcionando. Isso? Sim. Ela é a comunidade cristã. Verdade, justiça e graça. Comunidade cristã, verdade, justiça e graça. E graça. Sim. Esse é o ministério, Sim. A igreja em si, Sim. A igreja física aí. Essa é uma igreja única? Já única. Então é um ministério que você está iniciando. Exatamente. Você pretende expandir isso? É isso mesmo? Olha, eu não pretendo expandir. Por que eu não pretendo expandir? No meu pensamento. Quando o templo de Salomão, ou onde estava a Arca da Aliança, foi construída, não abriram outras vertentes.
existia uma única igreja. Quem queria adorar ia buscar. Atravessava a península do Sinai e buscava. Tinha que atravessar com o gado para poder trazer o sacrifício. Vendia lá, pegava o dinheiro, atravessava o Sinai, comprava outro e prestava sacrifício. Então, o maior sacrifício que as pessoas não querem hoje é sair da sua comodidade e ir para a igreja. Só que quem sair, olha aqui o que em Apocalipse fala: sei que tem poucas forças, mas não negaste o meu nome. Por não negar o meu nome, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ou seja, com todo o sacrifício que você tem, de saúde, de caminhar, de tudo, quando você se aproxima, porque existe salmos que você canta da sua casa até a igreja. E existe salmo que você canta de subir o degrau. Existe salmo de entrar no Kadosh Kadoshim, no Santo do Santo. Existe salmo para você adorar no salão de adoração. Então você tem que ter essa consciência que você está prestando um sacrifício. Qual é o maior sacrifício? Você sair da sua comodidade e ir para a igreja adorar a Deus, ter comunhão com seus irmãos. Você vai entrar lá, você vai entender que ninguém é perfeito, você também não é. Você vai aprender com o erro do seu irmão, porque até os que erram nos ensinam. Como? Eu não posso praticar aquilo, porque aquilo é errado. Há um ensinamento nisso aí. Então você tem que pegar todos esses ensinamentos, trazer para a sua vida, filtrar, e aí você vê o que é bom, o que é ruim. A Torá, a palavra de Deus diz que o ensinamento bom você guarda no sactel costuradinho, bem arrumadinho. Mas o que não presta, você põe no sactel furado, ele vai embora. E hoje, nos dias de hoje, a sua igreja, você está fazendo cultos na sua casa, por hoje enquanto. Na minha casa, por enquanto, mas está sendo construído... Isso que eu ia falar, você já iniciou o projeto de uma construção de uma igreja, né? Na realidade, não sei se posso falar, o seu Romeu, ele comprou o terreno, em 3 dias ele passou a máquina e já fez levantar, o presbítero Gildo já está levantando o ministério, parede de pé, sala pastoral, sala das crianças, cozinha. E assim, foi algo que eu falei com o Eterno tempos atrás. Foram questionado, pastorado, você vai montar sua igreja aqui? Eu disse, se Deus achar por bem, ele que me dê um terreno e faça construir do alicerce. Isso tudo é investimento seu? Na verdade, não. O seu Romeu investiu em tudo, o meu papel como pastor só está sendo orar. Está sendo construído, o seu Romeu olha e fala assim, como é que você quer? Quer assim, assim, assim. Irmãos, eu só posso ver a mão de Deus nisso. Assim, vou falar talvez eu fale algo assim, mas não vou arriscar. Você acha que até o meados do ano que vem ele tá de pé o templo? Sim, então? Sim. Eu pretendo, se tiver até dia 20 de janeiro, é aniversário do pastor. Ai, irmão, ninguém segura, a tampa da chaleira vai voar. A tampa da chaleira vai voar. Nós vamos voar nas asas do querubim. Eu quero entregar o meu melhor para Deus, porque o Senhor está entregando o melhor dele para mim. O seu Romeu, ele não está medindo esforço para fazer, é do bom e do melhor. E ele entende que é para casa de Deus. Que benção, né? Ele que está fazendo toda essa ação de investimento. Isso é muito bom. Pastorada, muito obrigado. Para mim foi uma honra te receber aqui. Uma honra. Né? Uma pessoa que, se eu ficasse aqui, nós vamos conversar 3 horas, 4 horas, 5 horas aqui, temos bastante assunto. Sim, sim. O conhecimento que você tem contribuiu bastante para mim aqui. A gente já teve algumas conversas em off também. Sim. E assim, olha, muito bom. Espero que as pessoas que estão aí, que vão estar acompanhando no YouTube, né, os irmãos que vão estar divulgando o link ali, né, posso aprender bastante, porque eu procurei explorar você bastante aqui, né, explorar no modo positivo, né? Sim. Explorar para que você falasse algumas coisas aqui que eu acho importantíssimo, né, alguém que pode contribuir muito para a nossa cidade. Hoje, graças a Deus, nós, além da sua igreja, né, que você está fazendo aqui, temos muitas igrejas na cidade. Né, eu fico muito feliz a Deus pelas várias igrejas que nós temos. Antes abrir igrejas do que abrir outras coisas que a gente não vai nem falar muita coisa aqui, né, que faz bem para as pessoas, que tem pessoas de valor, pastores, homens, mulheres de Deus que se dispõem a fazer uma oração por alguém. E eu costumo dizer, sempre quando eu converso com alguém, que eu sou uma pessoa que eu tive um trabalho social da igreja muito grande na minha vida. A igreja, ela contribui socialmente, né, pastor? Ela tem essa missão. E acredito que muitos jovens, né, hoje está um pouquinho mais assim, quieto isso, né? Mas houve uma época, anos 90 e pouco, 2000, que você vê testemunhos, eu me converti, eu era das drogas, deu uma reduzida isso hoje. Mas a igreja, ela tem esse papel importantíssimo, né, pastor? Então eu fico contente de ver o trabalho sincero que eu vejo, que as pessoas viram. Isso aqui é sinceridade mesmo. Glória a Deus. Né? Quando ele diz que sentiu a Deus aqui, eu acredito. Porque eu vejo uma pessoa honesta, digna aqui, homem de Deus. Né? Como eu vejo no meu pastor, na minha pastora, entre várias pessoas que eu acho que o pastor, o ser um pastor, não um pregador. Né? Ser um pastor não é algo fácil. Não, é chamado. Né? Não é para qualquer um, porque enfrenta polêmicas, enfrenta críticas. E às vezes aquele um que criticou é aquele que você mais ora, e aquele que volta e fala, pastor, pelo amor de Deus, eu errei com você. E aí você vem, não, meu querido, vem aqui, eu te entendo. Né? É com todos os pastores isso, eu vejo isso. Então quem entende isso daí, eu acho que é dom mesmo. Fruto do Espírito.
parabéns para você. Amém. Né, que cada vez mais o seu ministério cresça, mais pessoas sejam alcançadas, né, que o seu conhecimento e que você continue orando pela gente. Sim, sim. Né, o pastor Ada tá na rádio com a gente, aí eu tive a honra de trazer ele com a gente, convidei ele foi de prontidão, ele pensou um pouquinho, mas peraí, irmão. Como é que funciona? Aí eu expliquei pra ele, falou, irmão, isso daí é bom. Foi um puxão de orelha do Eterno também. Porque eu disse, eu tinha muita timidez, recuava muito, e aí o nosso irmão Emanuel veio, né, uma ação de referência. Referência, né? do Kleber, do né? Kleber, um forte abraço, esposo da nossa irmã Giane, né? Isso mesmo. Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, nos ter apresentado nosso irmão Emanuel. E aí eu estava retornando, falei, não quero não, o Eterno falou, volta que eu tenho obra. Ouvi a voz do Eterno, retornei, viemos aqui, estamos nessa aliança de fé. E fora que eu escuto os programas que ele faz, cada programa é uma comunicação impressionante, de conhecimento, de oração, de preocupação com pessoas que às vezes ele nem conhece. É verdade. Mas como o rádio ele proporciona isso pra gente. Né? Eu faço programa à noite, eu faço programa pra fora do país, como vocês também fazem. Vocês estão lá com a gente, pra fora do país. Eu vou lá ver, tem gente lá nos Estados Unidos, Alemanha, sabe, Belém do Pará, Mato Grosso, ouvindo a gente, pastor. Então, assim, eu acredito que eu acertei em trazer o pastorado para nossa equipe. Ele tem acrescentado bastante na nossa equipe. Espero que continue com a gente. Uma honra. Porque você é uma bênção. Amém. Todos os irmãos que estão comigo são uma bênção, né? Além de você. Eu falo você por intimidade. Imagina, perdoe, porque a gente sabe que tem um carinho de falar Senhor, né? Isso, a gente entende porque assim, no tom da voz, na forma de falar, a gente sente o carinho. Então, você, pastor, o Adam, cada dia mais vai crescendo o grau de amizade e nós vamos tornando uma ação mais íntima e aí a gente começa a brincar e expandir uma ação gloriosa. Pra quem olha pro pastor, 38 anos, isso? 40 anos? 40. Eu tenho 38. O Eterno foi bom comigo até hoje. Você tá vendo só? Então eu até fico meio assim, chamar de senhor, né? Porque vira amigo, 38, 40 anos de diferença, a experiência tem um pouquinho mais que a gente, com certeza que a vida traz as experiências, né? Sim. Mas pastor, olha... Dividir, é ótimo. Deus abençoe. Manuel, obrigado pelo carinho. Na verdade, você abriu uma grande porta para mim aqui na cidade de Bernardino e para sua audiência, que os irmãos possam ser abençoados. Obrigado por ter ouvido o pastor, porque talvez você tinha um pré-julgamento e não tinha coragem ou não tinha uma percepção de chegar ao pastor e perguntar, mas eu estou aberto para nós conversarmos. Eu costumo falar, vem, toma um café comigo e depois você pode falar de mim. Verdade, eu lembro disso aí, essa fala. Isso, vamos tomar um café junto. Vamos tomar um café junto. Olha, na próxima que nós tivermos aqui, já estou profetizando a próxima, para nós trazer uma garrafa de café aqui, você vai ver que vai longe. Pode gravar que eu tomei um café, que eu fui lá conversar, tomei um pouquinho de café. Verdade. Mas nós vai ter a oportunidade de sentar e conversar bastante coisa ainda mais, para mais desenvolvimento e crescimento. Queria agradecer pela essa porta aberta. O Eterno está me presenteando nesta noite. Amém. É Shabat, é noite de sábado. Meu coração está um tanto triste por causa de Israel. Verdade, mas eu tenho fé. A Torá diz, no ensinamento, que os anjos de Miguel estão plantados sobre Jerusalém e há uma defesa do Eterno lá. E eu tenho certeza que logo mais teremos boa resposta em nome de Jesus para todos os irmãos de israelita e todos orem por Israel e vai dar tudo certo. Até porque era um assunto que estava em pauta, mas não conseguimos porque o pastor ele tem muitos conhecimentos. Talvez a gente volte numa próxima oportunidade, né? Trate mais desse assunto. Eu tinha colocado em pauta para ele, até avisei ele que a gente ia falar sobre isso. Não conseguimos falar. Gente, olha, recebemos aqui então a pastorada, gente boa, obrigado. Homem de Deus, né? Ele falou da família dele, dos filhos dele aqui. Não se esquece, ajuda nós aí, vai no canal, se inscreve.